Boa tarde, telespectadores da TV Ativa. Quero agradecer muito ao Marcos, ao J. Duarte, por poder compartilhar esse espaço aqui com eles. Estamos aqui no nosso momento Free Access, estreando hoje com um convidado muito especial, que eu conheci ali no Arte Decor, né? E fiquei muito impressionada com a abordagem que ele faz sobre arquitetura, né? Então eu queria dar as boas-vindas. Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila, pelo convite. Obrigado, TV Ativa. Obrigado pelo espaço, J. Duarte e Marcos. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, a abordagem que a gente tem sobre a arquitetura no âmbito geral e falar um pouco sobre o que isso representa na cidade de Piracicaba também, né? Gustavo Borges, nós estamos aqui e eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você veio de Franca, né? Isso. Como que foi essa mudança para Piracicaba? Não, na verdade, eu vim para Piracicaba para fazer um projeto há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu estava iniciando na carreira. E sempre foi a minha ideia fazer o escritório em Franca e ter as coisas lá. Foi uma grata surpresa eu ser chamado de volta para fazer um outro projeto, né? E quando eu vim, eu comecei a fazer uma leitura de Piracicaba, da cidade, de tudo que envolve a cidade. E acabei me apaixonando porque é uma cidade que tem uma identidade muito bem marcada, né? Além de ter um mercado propício para a minha área na época, era uma cidade que tem uma identidade muito bem marcada. Tem a questão do rio, tem a questão canavieira, que é uma coisa muito marcada. Isso acabou me impressionando, uma cidade com identidade forte. Porque tudo que eu busco na arquitetura é identidade, né? E vir para uma cidade que tem essa identidade bem marcada foi o que me trouxe de verdade. Falou, é um lugar que eu quero participar também do crescimento dessa cidade, né? Como que você vê essa interação entre a arquitetura e a cultura local? Como que é essa relação? Porque eu sei que você vê a arquitetura de uma forma mais global, assim, né? Você faz uma leitura em vários âmbitos e eu acho isso muito interessante. Não, quando a gente já conversou sobre esse assunto e eu falo dessa coisa da arquitetura global, o que me interessa na arquitetura é a possibilidade de transformar a observação do usuário em algo físico, algo real, né? O que é isso? A gente vê projetos no mundo inteiro que refletem essa identidade do usuário. E no Brasil, muito tempo foi assim, né? A gente teve movimentos muito bem determinados dentro do Brasil e movimentos que caracterizaram tendências que se seguiram por vários anos, né? Você pode dar algum exemplo assim específico? Um deles foi o movimento moderno, o modernista brasileiro, né? Que é um movimento bem característico e foi um movimento que marcou a arquitetura brasileira nesse âmbito, né? Em Piracicaba, a gente tem arquitetos, tem pessoas que trabalham com esse tipo de arquitetura, fazem esse desenho de arquitetura moderna, né? E o que a gente busca como arquiteto, o que a gente deveria buscar, né, é essa interação. Porque existe uma comparação que eu faço, simples de entender, entre arte e arquitetura, né? Há todo um debate entre se a arquitetura é arte ou não no âmbito da escola de arquitetura. Sim. Mas, para mim, a arquitetura faz parte da arte, ela complementa a parte artística, né? Então, quando eu faço o artista, ele imprime a identidade dele, né? O arquiteto, ele tem que criar uma obra de arte imprimindo a identidade do que vem de fora, né? Enquanto o artista é de dentro para fora, a gente é de fora para dentro, porque a gente pensa no entorno, pensa em volta, pensa no usuário, pensa em todo mundo que vai fazer parte daquele projeto, né? Seja uma pessoa, uma família, ou seja uma cidade inteira. A gente sempre vai levar em consideração a transformação da identidade desse público para um projeto que realmente que realmente possa resolver e tratar daquele problema que existe de uma forma bem feita, né? E além disso, além de pensar em todo esse lado artístico e da leitura, e tem a sua mãozinha ali, o jeito de você fazer, que lógico que também tem a identidade do arquiteto, sim, sim. Você ainda tem que pensar na forma prática, né? Porque quando você constrói uma casa ou um aeroporto, você também tem que considerar a funcionalidade, não é verdade? E essa é o grande desafio do arquiteto. Casar a necessidade real, funcional, daquilo que é vivido no dia a dia, com a qualidade estética, né? Então, quando eu penso na qualidade estética aliada à parte funcional,
o projeto se torna mais completo, né? Sim. E uma coisa tem que estar relacionada à outra. Às vezes a gente pensa projeto de forma lúdica, de uma forma a representar aquilo, que a pessoa de fora consiga, que aquilo impacte a pessoa que enxerga aquele projeto de fora, né? Sim. Isso serve para um projeto pequeno, serve para um projeto grande, mas a gente tem que gerar um certo impacto, a pessoa tem que se sentir bem naquele espaço. Ou se for a questão sentir mal, né? Depende daquilo que você quer passar, né? E daquilo que as pessoas precisam, porque a gente levanta o âmbito da arquitetura muito mais voltado para aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que eu acho que ela precisa, né? A leitura deve ser feita de uma forma muito completa, né? É o que eu falei, a gente precisa fazer a leitura do entorno, precisa entender o que está acontecendo na cidade, naquele micro espaço onde a gente vai trabalhar, ou no macro espaço, dependendo do tipo de projeto, as pessoas que vão fazer parte daquilo, as pessoas que vão interagir daquela funcionalidade que a gente está propondo. Então, quanto mais a gente entender isso, melhor vai ser o projeto, tanto em características estéticas quanto funcionais. O arquiteto é esse profissional que ele vai conseguir traduzir isso, a funcionalidade estética, da forma mais profissional possível, da forma ideal, né? Eu já vi algumas pessoas falando assim, né? Ai, mas gastar dinheiro com arquiteto, né? Mas a minha experiência pessoal é muito pelo contrário. Sempre que eu contratei um arquiteto, fica melhor, não só esteticamente, e muitas vezes fica até mais barato, né? Porque eu vejo que o arquiteto, ele também tem, além de todos esses desafios que você está falando aí, você ainda tem um budget, você tem uma limitação. Sim. Daquilo que o cliente tem condição de fazer, né? Sim, eu acredito que hoje, no mercado atual, isso vai ser colocado mais ainda adiante, de uma forma, vai ser mais incisivo isso, né? No começo da nossa profissão no Brasil, quando isso veio para o Brasil, nós não nos formávamos, a gente não saía engenheiro ou arquiteto, a gente saía as duas coisas. Era formados engenheiros e arquitetos, né? E isso foi sendo separado ao longo do tempo, né? Então, o que eu acho do arquiteto? Ele tem que ser o profissional responsável por aliar todas as frentes, né? A parte estrutural, a parte hidráulica, a parte elétrica, até a parte de decoração. Ele não precisa atuar nessas coisas diretamente, mas ele precisa saber um pouco de cada coisa para poder instruir o caminho correto, né? Porque o arquiteto que não pensa nessa funcionalidade do dia a dia, e quando eu falo em funcionalidade, eu estou falando de aliar a infraestrutura também, né? O arquiteto que não pensa nisso não é um arquiteto que pensa de forma completa para o cliente. Ele para em algum ponto. E o arquiteto, o Heide, que foi um arquiteto muito famoso da época do modernismo, ele dizia que o arquiteto só se forma arquiteto depois que ele consegue construir a primeira casa. Então, depois que ele executa, o que é? É transformar aquilo que foi pensado no papel de forma prática para o mundo real. Né? E fazer aquilo funcionar para uma pessoa. E eu digo mais, eu vou além. Eu só acho que o arquiteto está pronto depois que aquilo já foi ocupado e a ocupação se deu da forma que foi pensado, né? Porque somos planejadores, a gente pensa todo o espaço. E isso faz parte do nosso trabalho, né? Eu acho assim maravilhoso, né? Porque realmente, como a gente já conversou, a questão do arquiteto é você pensar em tudo isso, né? E é lógico que tem a sua identidade ali, mas na verdade você está criando algo que tem que ter a identidade do seu cliente, na verdade. Né? É o que eu falo, quando eu falo sobre arquitetura, eu me entendo muito mais como uma ferramenta de tradução do que como um arquiteto. Então, a pessoa vem e fala, olha, eu tenho um terreno, eu tenho que fazer uma casa com tantos cômodos, eu tenho 3 filhos e penso em fazer mais um. Então, a gente vai estudando tudo isso, vai passando por um estudo muito intenso de terreno, de lugar, onde que aquilo está, quais são as vistas que dá para aproveitar, distância de centro da cidade, distância das coisas, para a gente entender como que um projeto se comporta naquela situação, né? E quando a gente faz essa leitura, a gente traz tudo aquilo do cliente e coloca transforma aquilo de uma forma, de forma sutil, para encaixar daquilo de uma forma que funcione e com traços, com coisas que possam ser harmônicas e traduzam um pouco daquilo que a pessoa pensa, né? Claro, cada arquiteto tem um estilo, tem uma linha diferente de raciocínio, mas todos têm o mesmo fim, né? Então, que é exatamente a diferença do artista, né?
O artista imprime muito aquilo só que ele pensa, né? O arquiteto não. O arquiteto perfeito, eu diria, seria aquele que consegue aliar de forma bem equilibrada esses dois elementos. A parte do cliente, né? A pessoa que está querendo aquele projeto e onde ele vai ser inserido, né? E a parte do profissional. Quando a gente consegue equilibrar bem essas duas coisas, a gente tem um bom projeto. Quando é muito só profissional ou muito só quem vai morar, a coisa se perde um pouco. Então, o que a gente sempre busca e tem que buscar na arquitetura, tanto de volumetrias, de formas, é o equilíbrio de formas, volumetrias e funcionalidade do projeto e o equilíbrio entre cliente e profissional, para que o projeto seja satisfatório para ambos, né? E você, falando com a gente outro dia, você deu um exemplo sobre o Sesc lá de Franca, o projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem melhor como que isso se expressa na sua arte. Quando a gente foi participar de um concurso que eu nem precisava participar, né? Não tinha necessidade de participar. Sim. Mas quando eu estou nos lugares, eu me apaixono por eles, né? Então eu estou em Franca, eu estou de corpo inteiro. Eu estou aqui em Piracicaba, eu estou de corpo inteiro. Então quando foi para Franca, esse projeto do Sesc, um projeto cultural que me interessa, eu falei, nossa, eu vou participar independente se eu posso ou não. Eu vou mostrar uma proposta e ver aquilo que posso fazer. Então, quando foi fazer esse projeto, a gente fez um levantamento de identidade de todo o entorno de Franca. Eu já conhecia Franca, mas a gente teve que conversar com o pessoal de Franca de novo, conversar com quem morava no bairro, com quem passa por ali, como que é o fluxo das vias, o que é aquele projeto, qual que é o impacto que ele gera no entorno todo daquele lugar. Então, o que a gente quis foi imprimir a identidade de Franca ali, tanto uma identidade cultural, que é o Sesc que traz, quanto a identidade de Franca. Franca é conhecido por uma cidade das Três Colinas, né? E quando a gente fez o projeto, a gente trabalhou com linhas curvas para dar essa ideia das Três Colinas, um certo tipo de visão que a gente tem do projeto. Você não vê um projeto de arquitetura, você vê exatamente as Três Colinas só, né? Então a gente queria imprimir essa identidade de Franca e juntar com a ideia do Sesc, né? Que por ser um prédio cultural, a gente quis colocar também as formas curvas como se fosse um livro se abrindo, as páginas sendo viradas, né? Porque é onde a cultura se apresenta, é da onde a história vem, é da onde a gente aprende sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados e tudo aquilo que eles fizeram, né? Então, a gente achou legal casar esses dois elementos, o elemento identidade do Sesc e elemento identidade cidade, né? Eu acho lindo e eu acho que esse projeto representa bem o que você está falando em questão de identidade e fazer toda essa leitura da cidade, da funcionalidade e da leitura que você faz, como você disse, que não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro, que trabalha o arquiteto. Infelizmente, a gente tem muita coisa para falar, muitas perguntas para te fazer, Gustavo. Mas nós temos aqui um tempo, mas nós estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Espero que os nossos telespectadores também tenham sido acrescentados com essas informações maravilhosas pelo Gustavo Borges, nosso convidado de hoje. Eu que agradeço, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Espero voltar para a gente poder dar continuidade e falar sobre outras coisas. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. E vocês ficam aí agora com o Marcos e com o J. Duarte. Boa tarde.